É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Hoje eu trago no programa o meu amigo Dr. Eduardo Brum, médico, ortopedista, traumatologista, com especialização em reconstrução óssea e alongamentos e pós-graduado em, vou falar mais simples, nutrição esportiva. Pode ser? Nutrologia do esporte. Muito bem. Vamos lá. Seja bem-vindo ao nosso programa, Eduardo. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer, Rodrigo, ao convite. Fico muito lisonjeado. Eu sou um médico, né, que fiz uma especialidade ortopédica. Fiz 5 anos, né, de especialização pós a medicina em ortopedia, em reconstrução, alongamento ósseo. Então, eu tenho uma formação extremamente antiga, né, daqueles moldes de medicina, residência, especialidade. E fiquei 20 anos atuando nessa área de ortopedia, né, na parte da ortopedia, da reconstrução. E aí, em algum momento da minha vida, eu me vi obeso, me vi com 105 quilos. E a nutrologia do esporte, ela veio, né, primeiro para me entender, né, para entender a obesidade, para entender os motivos que eu estava naquela posição de obeso. E a partir daí eu comecei a trabalhar e a tentar estudar sobre a parte nutrológica, né, a parte de nutrição, a parte de exercício físico, e isso mudou a minha vida. Mas vamos deixar simplesmente falando, tu não encheu da ortopedia, né? Tu continua tendo orgulho disso. Eu trabalho como ortopedista, eu sou ortopedista de formação, eu fiz uma pós-graduação em nutrologia do esporte, e hoje eu tenho um consultório de nutrologia esportiva. Mas sim, sou ortopedista, tenho muito orgulho da minha especialidade e continuo atuando, obviamente. Só que a nutrologia veio como como é que eu vou te dizer? Num primeiro momento, um hobby de estudo. E depois, sim, fui me aperfeiçoar, fui para São Paulo, fiz a pós-graduação, estudei. Né? Então, há 4 anos eu me dedico, não digo exclusivamente, mas quase que exclusivamente para essa área, porque quando eu abri o consultório, acabou que os pacientes começaram, né, a se interessar também por isso, por essa área, e começou a crescer o consultório em cima da nutrologia. Né? Mas o meu consultório é ortopedia e nutrologia. Muito bem. Eduardo, olha só, a gente está falando sobre a tua mudança de pensamento de vida, como ampliar e buscar talvez mais saúde, não só para ti que tu procurou na nutrologia, e sim para teus pacientes e teus próximos também. Como eu posso falar para vocês, quando eu estava um pouquinho mais gordinho, uns 2 anos atrás, ele me encontrou e ofereceu, cara, não te cobro nada, vem, eu te ajudo. Eu não fui. Eu não fui porque eu continuei do meu ritmo e deu certo e não vou dizer que eu não vou. É interessante falar sobre isso porque nós, médicos, a gente vem de uma formação muito antiquada. Então, quando começa a falar em coisas novas, às vezes mexe no sentimento de algumas pessoas, alguns médicos. E eu quero trazer o Eduardo aqui para dizer assim, que nem tudo que a gente possa fazer além da nossa especialidade de primária que a gente fez, seja uma picaretagem ou seja uma coisa errada. Para fazer as coisas bem feitas envolve muito tempo e muito estudo. E o Eduardo eu sei que está estudando bastante com isso. Então, por que eu trago ele também? Eu conversei já com o endócrino no programa, eu conversei, que vai ao ar em breve também, já vai quando verem esse aqui ter ido, com o nutricionista, e hoje eu trago o Eduardo, uma visão diferente do que a gente tem. Vamos falar uma coisa assim, quando falam em perder peso, hoje as pessoas estão tudo igual Instagram, né? Não quer, passa short, passa. E elas querem assim para a vida, e eu insisto em falar nisso, eles não querem a mudança do estilo de vida.
Eles querem as coisas para ontem. E sobre isso, aí que vem algumas coisas. As canetinhas, que são medicações de diabetes, que as pessoas fazem para perder peso, e associado às drogas sintéticas, os hormônios, para ganhar massa. Deixa eu contigo. Vamos lá. São temas extremamente polêmicos, né? Isso que é graça. E na verdade, o que acontece? Quando eu pensei naquele momento a minha saúde, uma das coisas que eu me deparei eram com profissionais trabalhando em ilhas, Rodrigo. Assim, tu vai no endocrinologista, por exemplo, e ele não tem uma equipe formada, multiprofissional, para dar a atenção necessária para o paciente nesse momento. Nós não somos, né, os reis da razão. A gente precisa ter equipe multiprofissional, a gente precisa do auxílio do educador físico, né, para fazer um programa de treinamento adequado para esse paciente que pretende fazer as suas mudanças de hábitos. A gente precisa ter um apoio do nutricionista para prescrever uma dieta alinhada àquilo que o paciente deseja, aos objetivos principais do paciente. E sim, a gente precisa ter um profissional médico nesse processo. Para quê? Para dar a organização e a orientação metabólica. Por exemplo, tem pacientes que chegam com obesidade, a maioria deles, né, chegam com uma série de outras patologias. Eles chegam hipertensos, eles chegam dislipidêmicos, eles chegam diabéticos, eles chegam, né, com níveis de ferritina extremamente elevado, por exemplo, né, que é um marcador inflamatório. Então, esses pacientes, eles necessitam ter uma orientação multiprofissional. Então, quando comecei esse processo, eu quis começar esse processo de uma forma multiprofissional. A gente tem psicólogos, por exemplo, a gente trabalha juntos com psiquiatras, com psicólogos. Por quê? Porque a obesidade, ela vai muito além, né, de uma doença pura e simplesmente metabólica. Né? Desde 2012, a gente sabe que a obesidade é uma doença, antes nem era caracterizada como doença. Era um problema comportamental. As pessoas eram relaxadas porque eram obesas, né? Comiam demais, né? Eram glutões, né? Então, era isso que se pensava sobre a obesidade. Em 2012, isso mudou. Por quê? Porque a obesidade se tornou uma doença crônica e multifatorial. A partir do momento que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial, a gente precisa tratar a obesidade sim como uma doença e de forma multidisciplinar. Então, essa é a filosofia que eu acredito, e é isso, é assim que eu trato obesidade nos dias de hoje, como uma patologia multifatorial e que precisa ter todas as áreas atuando ao mesmo tempo para a gente poder entregar para o paciente, né, um resultado melhor. Sintetizando, uma avaliação global do paciente, onde tu vai dar cada segmento. Aí, para não perder o rumo de usar drogas ou não, remédios para diabetes, ou que após uma avaliação global as coisas não vão certo, usar as canetinhas para ajudar a perder peso. Exatamente. Mas para não perder isso, e as pessoas que talvez possam te procurar, que não estão obesas e buscam a estética sem muito esforço? Vamos lá. O que acontece? A gente precisa entender que a gente tem vários tipos de pacientes e várias intervenções. Quando os pacientes são obesos, a gente tem determinadas intervenções. E mesmo dentro da obesidade, a gente tem diferentes intervenções. Atualmente, nós utilizamos, sim, né, elementos, exames complementares para nos ajudar o rumo que nós vamos tomar no tratamento da obesidade. As canetas emagrecedoras, por exemplo, o Ozempic, o Saxenda, são ferramentas que nós utilizamos no tratamento desses pacientes com obesidade e no tratamento de pacientes com sobrepeso que possuem algum tipo de comorbidade. Mas a gente sabe que as canetas, elas não emagrecem por conta própria. As pessoas começam a utilizar, e aí eu vejo o grande erro, começam a utilizar de uma forma totalmente sem nenhuma orientação profissional, e elas querem um milagre
do emagrecimento com as canetas. Só que, cara, será que essa pessoa ela tem uma resistência à insulina, por exemplo, essas canetas vai favorecer o uso e não gerar um descontrole hormonal? Isso. Será que essa pessoa não tem um traço compulsivo? Como eu pego muitos pacientes no meu consultório que têm traços de compulsão alimentar e chegam lá usando a caneta. Então, quer dizer, não tem absolutamente nada a ver. O problema dela é psicológico, entendeu? A obesidade é um problema nutroneurometabólico. Ela envolve a nutrição, envolve a parte de neurotransmissores, né? Relação com os neurotransmissores, dopamina, serotonina, adrenalina, né? Isso tá a ver a relação recompensa. da fome e da recompensa. Então, assim, tu tem que traçar o perfil do paciente. Eu tenho vários pacientes que chegam lá usando a caneta, usando o Ozempic, só que é um paciente que tem um problema de transtorno de compulsão alimentar. É psiquiátrico. Exatamente. Então, quer dizer, o cara está tratando, né, a causa e não está tratando... Está tratando a consequência e não está tratando a causa. Está tratando a banha, mas não está tratando as ideias. Exato, exatamente. Por exemplo, dou um exemplo aqui. Eu tenho uma paciente que ela tinha um problema de lipedema e ela foi num cirurgião plástico excelente. Explicar lipedema para as pessoas. Lipedema é um problema inflamatório crônico na gordura, principalmente em membros inferiores. Está muito agora em moda esse diagnóstico. Escaderuda. Era um diagnóstico muito pouco feito. Agora as pessoas começaram a se ater mais e a entender mais o processo e os diagnósticos começaram a acontecer. Ela foi num cirurgião plástico, o cirurgião plástico, um cara excelente, ele percebeu que a paciente tinha algum problema, tinha algum transtorno com a alimentação, e ele falou que se ela não emagrecesse, não resolvesse esse problema, ele não a operaria. Aí ela chegou para mim no consultório, sim, a gente diagnosticou um transtorno de compulsão alimentar nessa paciente, ela já vinha utilizando as canetas sem muito resultado, a gente retirou a medicação, retirou a caneta, começamos com alguns medicamentos para compulsão alimentar, alguns antidepressivos, e essa paciente começou a emagrecer ao natural, sem nenhum tipo de medicamento que fosse especificamente para o emagrecimento. Por quê? Porque o problema central dela não era esse. O problema central dela era a compulsão. Vamos tratar a compulsão, terapia cognitivo-comportamental, trabalhar a parte psicológica dessa paciente, colocá-la no psicólogo, trabalhar a parte nutricional dessa paciente e ajudar com a medicação. E a metabólica também. Exato. No momento que tu trabalha nutrição, no momento que tu trabalha exercício, essa paciente ela perdeu 12 quilos, fez a cirurgia e hoje ela está super feliz. Mas tem que ter um cuidado e a continuação do tratamento para que no futuro breve, ela não retome o que está no instinto dela, de fazer as coisas da maneira que ela vinha fazendo. Tratar o paciente de maneira individualizada. É isso que eu vejo muito pouco atualmente, sabe? As pessoas, elas tratam causas, elas tratam consequências. Elas não estão tendo mais tempo de conversar com o paciente, sabe? Elas não estão tendo tempo de fazer uma boa anamnese com o paciente, entender o que está acontecendo com aquele paciente. São consultas rápidas, são consultas que tem que ser a toque, sabe? A gente não consegue chegar na essência das pessoas sem ter um tempo necessário para entender o que está acontecendo. Então eu acho que isso é um grande problema que eu via comigo, e agora eu faço essa meia-culpa dentro da minha especialidade, da ortopedia, né, que falo que os ortopedistas são grosseiros, tá vomitando osso, aquela história do osso, é tudo se tem osso. Eu sentia essa falta. Eu procurei um novo processo porque eu sentia essa falta. Eu sempre senti essa falta de ter mais esse contato com o cliente, entender mais o que está acontecendo. Exato. Seguimos em breve após o nosso apoiador master. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos.
Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando então com o meu amigo Eduardo Brum, falando sobre nutrição, emagrecimento, obesidade, avaliação global do paciente, consulta individualizada para cada pessoa. Voltamos então com um tema bem polêmico. Pode ser, Eduardo? Vamos lá. Vamos falar sobre esteroides anabolizantes, porque as pessoas geralmente têm uma visão deturpada de procurar alguém que vai te dar a nutrologia do esporte, mas que associado a ela tem que entrar uma boletinha junto. Eu acho que tá enraizado na sociedade moderna, da gurizada mais nova, que pensa, não, eu vou procurar um médico, então eu tô meio que liberado a sentar-lhe pau na testosterona. Na verdade, o que acontece? Uma coisa importante de a gente frisar aqui, Rodrigo, é as diferenças, tá? Existe uma coisa que se chama de terapia de reposição de testosterona, que é amplamente utilizada, amplamente estudada, né, e é utilizada em pessoas com hipogonadismo, quer dizer, aquelas pessoas que têm deficiência da produção de hormônio pelo seu testículo, pessoas que nascem com alterações testiculares, pessoas que têm patologias que levam os níveis de testosterona a estarem baixos, né? Então, essas pessoas, tá, elas precisam ser avaliadas e precisam, sim, muitas vezes, fazer essa reposição desse hormônio que está em falta. Então, dentro da urologia, dentro da endocrinologia, dentro da nutrologia, se trabalha muito com a reposição de testosterona. Mas a maioria desses pacientes são, brincando, quarentões. Pós-40. São pacientes com problemas que nasceram com essas deficiências, certo, ou são pacientes na andropausa, né? Aqueles pacientes acima de 55 anos, né? Porque a andropausa no homem, ela é mais tardia do que a menopausa da mulher, né? Então, a gente pega muito esses pacientes, mas o que acontece hoje, pessoal? É importante que vocês entendam isso. Com essa epidemia da obesidade, Rodrigo, o que a gente tem, o que a gente mais vê nos consultórios? A gente vê pacientes extremamente obesos com níveis baixos de testosterona. Mas tem uma relação, né? Gordura demais, resistência à insulina associada. Exatamente. Essa associação, ela existe. Então, o que está acontecendo? O uso da testosterona, ele está sendo banalizado por muitos profissionais, infelizmente. Ou repetido, simplesmente. Infelizmente, porque o que acontece? O cara está obeso, ele está em obesidade grau 2, grau 3, e chega com uma testosterona de 200... Está baixo. O que acontece? A primeira coisa que muitas pessoas fazem é, não, vamos repor, fazer reposição desse hormônio porque ele está baixo, utilizando esse argumento de que a testosterona está baixa. Só que aí a gente vai fazer aquela anamnese no paciente. Tu tem problema de libido, tá com disfunção sexual, tu tá com algum problema relativo a isso? Ah, doutor, eu não tenho absolutamente nada em relação à sexualidade. Eu só tô cansado, tô fadigado. Ah, não, isso é por causa da testosterona. Então vamos lá. Não é por causa da testosterona. Tu entende? Só que o cara é um paciente obeso, é um paciente que dorme mal, né? Esse ronca, paciente tem faz apneia do sono. Tu entende? Ele tem uma série de fatores... Cortisol está lá em cima. Exato. Paciente que tem uma série de fatores que podem estar desencadeando esse cansaço, essa fadiga. E as pessoas, elas usam a testosterona como se fosse, meu Deus, a solução do problema. Só que olhem só, pessoal, eu até estava falando isso ontem, estava discutindo isso ontem. Quando a gente faz uma reposição hormonal num paciente obeso, a gente... Na maioria das vezes, se esse paciente ele não começa a emagrecer, porque a causa dessa baixa de testosterona é o excesso de gordura periférica que ele tem. A gente sabe que a testosterona, ela vai para a periferia e quando ela chega na periferia de gordura, ela é transformada em estradiol, né, por uma enzima que a gente chama de aromatase. Então não é uma falta, o paciente ele não está deixando de produzir a testosterona. A testosterona ela está baixa no sangue porque ele está obeso e a obesidade ela gera essa transformação maior de testosterona para estradiol.
Se vocês Crescendo percebem... a mama. Exato, a mama, o paciente obeso fica com aquela mama mais protrusa. Por quê? Por causa exatamente disso. E por não causa é uma dessa ginecomastia de glândula, né? Muitos são uma ginecomastia de gordura local mesmo. Exato. E o que que acontece? O que que acontece? Tu infundindo testosterona nesse paciente obeso, tu vai estar aumentando a resistência à insulina, tu vai estar diminuindo esse HBG, então tu tá levando esse paciente para um diabetes. Eu estava discutindo isso ontem com uma paciente feminina que estava em obesidade e ela sim estava com uma queixa enorme, uma queixa de perda da libido. Ela estava com todos os... A gente tem um questionário que a gente utiliza para terapia de reposição hormonal, porque tu sabe que no sexo feminino os exames eles não são fidedignos para reposição hormonal, eles são muito pouco específicos. Cicla muito também, né? E aí o que acontece, pessoal? Essa paciente, ela veio para terapia de reposição hormonal, a gente sabia que ela precisava de terapia de reposição hormonal, só que a gente disse, o que a gente falou? Olha, tu vai fazer a reposição hormonal, mas vai ter um comprometimento entre nós de que tu vai emagrecer, tu precisa emagrecer. Porque senão essa reposição hormonal, ela vai beneficiar um lado, mas ela vai prejudicar o outro lado. Porque, claro, como a gente sabe, uma baixa de SHBG faz com testosterona, gera baixa de SHBG em paciente obeso, resistente, e isso vai gerar o quê? Mais resistência à insulina ainda. Então, ela se comprometeu. Então, fazer o paciente se comprometer dentro do processo mas faz parte do tratamento. É de extrema importância. Então, essa paciente ela veio ontem, 6 meses depois, com 17 quilos a menos, com 15 quilos de gordura a menos, e feliz da vida com a terapia de reposição hormonal. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com esses processos de usar a testosterona de uma forma, né, sem critério. E a gente vê muito isso em academia, né? Mas daí não é nem feita para uso humano. Aí é que tá. São as... Essa é a outra tarja parte. preta. Essa é a outra parte. Aquele paciente da academia querendo um ganho anabólico com a testosterona. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Cara, primeira coisa que vocês... Esses pacientes, eles nem me procuram, tá? Eles acabam procurando outros profissionais, porque a gente tem que trabalhar com seriedade nessa área. Então, o que acontece? Eu sempre digo para eles, cara, vocês não sabem, vocês não têm uma alimentação saudável. A tua alimentação não é saudável. O teu exercício físico, a tua academia, o teu treino é uma porcaria. Tu não sabe treinar. Tu não sabe comer. E tu quer hormônio. Eu quero ficar bravo, cara, vai embora. Ele fica puto, ele se irrita comigo, desculpa o termo, mas ele fica indignado e ele vai embora. Então eles acabam não me procurando. E honestamente, eu nem comunico com esses pacientes. Por quê? Porque, cara, é diferente tu ter um paciente que tá usando esteroide, né, em mercado underground, por exemplo. E muitos me procuram para que eu ajude. Fazer uma coisa séria, entre aspas. Que eu ajude eles a ficar forte. A trabalhar isso, essa dependência, Rodrigo. Isso é uma dependência, isso está muitas vezes associado a problemas psiquiátricos, entendeu? O paciente, ele tem vigorexia, né? Que é essa... Quer se achar lindo no espelho, quer se achar lindo, tem essa relação de distorção de imagem. Esses pacientes estão muito associados a isso, sabe? Então, a gente não pode também fechar a porta para esses pacientes. A gente precisa estar disposto a tratá-los, a entendê-los, assim como um usuário de cocaína, um usuário de maconha, um usuário de álcool, entendeu? Os médicos eles não podem simplesmente bater a porta para esses caras. A gente precisa estar ciente, a gente precisa colocá-los, né, em situações mais estabilizadas, né? Tu não pode simplesmente só julgar essas pessoas. Então é isso que a gente faz, a gente procura trazer esses pacientes no sentido de dar uma boa orientação para eles. Cara, tu não pode usar trembolona. Trembolona é remédio de cavalo. Ela não é uso veterinário. Tu entende? Mas eles arrumam. Eles usam. Agropets? Eles usam. Não, tem vários mercados. Tu vai no Mercado Livre, está ali a pronta disposição. Essas drogas elas são super utilizadas e eles vendem via Mercado Livre, não tem ninguém se interessa em segurar, em combater isso, tu entende? Então nós médicos, nós não podemos também fechar a porta para essas pessoas.
A gente precisa dar orientações, as orientações necessárias, orientações de qualidade, tu entende? Mas essas pessoas estão dispostas a ouvir as orientações? Cara, se elas te procuram, é porque elas estão preocupadas, entendeu? Então cabe a nós dar as melhores orientações para eles. Os que não estão preocupados não te procuram. O problema é quando esse paciente procura um endocrinologista, procura um nutrólogo, procura um médico para pedir ajuda e o cara bate na cabeça dele, entendeu? Tipo, porra... Tem que abraçar, né? Tu tem que abraçar. Bom, vamos ir por esse caminho aqui. Vamos alinhar isso aqui. Vamos tirar essas porcaria aqui. Né? Tu tá com o eixo bloqueado, o que significa? Paciente que usa esse tipo de medicamento, ele não produz mais automaticamente, o corpo dele deixa de produzir a testosterona. Então vamos trabalhar esse eixo, né? Vamos estimular a produção do eixo. Vamos nesse período que tu tá por exemplo, com muita sintomatologia, vamos usar um cremezinho de testosterona, por exemplo, para te alinhar, para organizar, para diminuir os teus sintomas. Pô, tem um monte de coisa para fazer, cara. Sabe, um monte de coisa para fazer para ajudar essas pessoas. Não adianta a gente ficar batendo a porta, CFM criar aquele furdunço todo com uso de esteroide, como se, tá proibido, não vai mais acontecer. O cara vai lá no Mercado Livre, que nem tu falaste, não vai mais acontecer. E vai comprar o de cavalo para ele usar. Exato, não vai mais acontecer, é claro que vai acontecer, é claro que esses pacientes existem, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a gente precisa minimizar danos dessas pessoas também. E muitas vezes o minimizar dano significa utilizar algum tipo de esteroide por um período até ele se desvencilhar desse processo. Bem avaliado, bem analisado, tratamento individualizado, né, para fazer o tratamento multifatorial de várias causas que a gente pode ter chegado nisso. Eduardo, vou agradecendo a paciência das pessoas por estarem aguentando até agora. Espero que eles tenham aproveitado. E essas coisas que eu acabei de falar são as coisas que a gente vai deixar de mensagem, né? O olhar individualizado para cada pessoa para poder tratar o principal problema. Como nós falamos que muitas vezes o sobrepeso está relacionado com parte psiquiátrica, psicológica. Exatamente. A câmera é tua para deixar teu arroba, para quem quiser te mandar mensagem, seguir, enfim. No Instagram é @dr_eduardobrum, né? E a gente tem um site, né? Que é www.saude_fibra.com.br. É Muito isso. Bem. Obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau. Até logo.